hoje a gente tá nessa situação, tudo embarrado pós-chuva. E depois tudo isso vai se transformando na situação. Tá bem difícil aqui hoje. Vai ter relação com a parte da piscina e com a parte da casa. Como a gente tem muita parte sombreada também. Hoje eu vim conferir como que tá a execução das fundações dos muros que a gente vai ter aqui. Porque a gente vai ter muro de contenção devido ao aterro que a gente vai fazer aqui no terreno. Então, pra gente ter o terreno mais nivelado, né, a gente vai ter esse reforço, então, com os muros de contenção. Então, eles fazem, né, um reforço no perímetro, né, pra fazer como se fosse uma caixinha pra gente encher de terra depois. Então, esse é o reforço estrutural que a gente precisa para conseguir fazer esse aterro e depois fazer a construção da casa. Então, vou mostrar umas imagens para vocês. É bem legal acompanhar esse processo, esse início de obra, porque nessa fase as coisas assim são tudo bagunçadas, são feias. Então, tu olha e parece que não vai chegar nunca naquele resultado do projeto, né? Aquelas imagens mais bonitas, né? Com a casa finalizada, então parece que não vai chegar naquela parte ali. E é bem legal a gente ir acompanhando a evolução da obra desde o início, né? Desde agora que é só terra, aí uns buracos, concreto, umas barras de ferro que a gente enxerga ali. E depois tudo isso vai se transformando naquela casa que a gente projetou e vai ficar muito legal, muito bonito. Aqui a gente está nas etapas iniciais de execução, então parte de fundação da casa e do muro de contenção, que a gente vai ter aterro, então a gente precisa de um reforço nesses muros aqui, na lateral com o vizinho, nos fundos e também depois no outro muro que vem aqui vai ter também, porque a gente tem um desnível aqui no terreno, que aqui nos fundos é mais baixo do que lá na frente, e a gente precisa deixar isso nivelado para depois construir a casa. Então tudo isso aqui vai ficar abaixo da terra, tá? Aqui vai um muro ainda que vai ser levantado, e a partir daqui a gente começa a casa até lá na frente. Quero ressaltar o quão importante é fazer o planejamento pré-obra. Então, a gente tem os projetos concluídos, arquitetônico, estrutural, instalações, e o construtor, o engenheiro não pode pegar esses projetos e sair correndo para o canteiro de obras, né, e começar a executar. É bem importante ter um planejamento, assim como o projeto arquitetônico e todos os outros tiveram um planejamento, tiveram estudos, também a gente tem isso para poder começar a executar a obra. Então, tudo é estudado, né? O engenheiro pega esse material, estuda os projetos, estuda o terreno, estuda as condicionantes do local, né? Tudo que tem aqui no entorno, então a gente tem bastante verde. O acesso também é limitado, porque a gente tem o terreno que vai afunilando para frente. Então, tudo isso resultou num planejamento de obra, com as etapas listadas por ordem. Então, decidiu-se que a obra começaria pelos fundos, por conta desse afunilamento que a gente tem na frente do terreno e também por conta do aterro, né, que a gente tem nos fundos. Então, começou pela contenção dos fundos, para fazer os muros de contenção na divisa do terreno. Aí, depois, então, a questão do aterro, e a casa em si vai ser construída dos fundos para frente. Porque se a obra começasse pela frente, chegaria um momento que a gente teria de espaço livre para passar com o maquinário apenas 1,5 metro, né, da ponta da casa até a divisa. E sendo que numa divisa a gente tem a casa colada, né? Na outra sobra apenas 1,5 bem na frente. Depois vai aumentando essa distância porque o terreno vai se abrindo para os fundos. Então é bem importante ter esse planejamento e ter as atividades bem organizadas.
E hoje a gente tá nessa situação, tudo embarrado pós-chuva. Na verdade, teve vários temporais aqui no Rio Grande do Sul e nos deixou nessa situação. E eu aproveitei para vir hoje que o clima ficou bom, temos até um solzinho. Vim aqui ver como que tá a obra. Então, a gente pode ver que a gente já teve parte de aterro, a gente tem parte de fundação também. E é bem nessa região aqui que vai ficar a casa depois. Mas eu vou ir lá nos fundos para mostrar para vocês a situação. Tá bem difícil aqui hoje. Agora eu tô bem nos fundos do terreno. E lembra que eu comentei que aqui, ó, o terreno ele vai afunilando lá pra frente. Então, a frente lá, ela é bem menor, ela tem 8 metros e uns centímetros lá, uns quebrados. E aqui nos fundos, a gente já tem uma região bem maior. Aqui onde eu tô, a largura é de 21 metros. Aqui nesse espaço, a gente tem uma estrutura reforçada aqui, é uma contenção para receber o aterro e também a piscina. Então, bem aqui onde ainda está vazio, nesse nível aqui, a partir desse nível para cima, a gente vai ter uma piscina. Então, a piscina vai ser acomodada acima das vigas e depois a gente vai ter também a questão do aterro, né? Então, a piscina vem aqui. Vamos ter um deckzinho de madeira, que é um espaço de lazer, que vai ter uma conexão com o pátio, né, com a parte de grama, que é aqui onde eu tô, né, toda essa lateral aqui vai ser um pátio com grama, com vegetação. E aqui, 60 centímetros acima, a gente vai ter a área gourmet aberta, que vai ter relação com a parte da piscina e com a parte da casa mesmo. Então, logo em seguida a gente tem o acesso da casa, com aquela porta bem grande que tem conexão para cá, onde começa ali a cozinha e a sala de jantar. A casa ela vai ter 2 pavimentos, vai regular mais ou menos de altura com o vizinho, eu acho. E daí no segundo pavimento a gente vai ter as 3 suítes voltadas para os fundos. Então a casa ocupa esse espaço aqui. E a gente tem hoje, então, setembro de 2023, a gente tem a parte da contenção, os muros laterais e fundos e também a estrutura reforçada ali para receber a piscina. E boa parte da fundação da casa e o aterro onde a casa vai ficar também já estão concluídos. Então aqui a obra começa dos fundos, né, começou da parte de baixo, né, até chegar nesse nível aqui, e também dos fundos ela vai indo para frente. Por aquela questão também que eu tinha comentado de acesso de maquinário, de trazer material aqui para os fundos, né, a gente precisava desse espaço aqui liberado. E é sempre bacana vir no terreno em situações diferentes, por exemplo, num dia ensolarado, num dia pós-chuva, num dia frio, nublado. A gente vai percebendo algumas características do terreno e do entorno. Então, isso eu já tinha feito antes mesmo de começar o projeto, né? Vim em horários diferentes do dia também para ver a questão da incidência solar, a questão da ventilação também, de onde vêm os ventos. Por mais que a gente faça estudos, né? Nada melhor do que a gente estar no lugar e constatar mesmo. Então, eu até vou virar a câmera para mostrar. Mas olha aqui como a gente tem, ó, uma parte que recebe o sol. Agora são 13 e pouca da tarde de setembro. Mas olha como a gente tem muita parte sombreada também, por causa da vegetação que a gente tem aqui do lado. Então, essa vegetação, ela barra bastante o sol aqui no terreno. Ali na frente também tem vegetação que também barra. E aí, por isso, também a gente trabalhou com algumas questões de... algumas estratégias pra gente deixar a casa confortável, né? Pra ela não ficar gelada no inverno. Porque aqui também a gente tem bastante umidade.